Olá, você que está do outro lado do rádio. Este é o programa Conversando com Luiz Saião, que vai responder suas dúvidas. Como estamos só começando, nada melhor do que falar sobre o início de tudo, a criação do mundo. Faça sua pergunta que o professor Luiz Saião responde. Olá, ouvinte. Olá, professor Saião. Eu sou André Castilho e as perguntas de hoje falarão sobre os dinossauros. Esses grandes animais realmente existiram ou isso é invenção de cientistas ateus? Pois é, André. Os dinossauros, para muita gente, representam um grande problema, um problema enorme, né? E o que podemos falar a respeito desses animais? Olha, eu sei que existem algumas pessoas muito religiosas e que até talvez tenham aí uma postura bastante resistente, mas nós precisamos aqui concordar com a verdade. Não é possível negar a existência dos antigos dinossauros. Nós podemos até discutir se o pessoal de fato hoje tem acesso a toda a informação a respeito deles, se chegou a um conhecimento preciso sobre os seus hábitos, o seu perfil. Isso é discutível, se a datação colocada para eles é a melhor possível, se de fato eles foram extintos da maneira e como se imagina que foram na época que foram, mas não há dúvida. Nós temos desde de esqueletos bem preservados de dinossauros enormes, como é o caso do Diplodocus, do Brontossauro, esses outros animais enormes como, e não tão grandes assim, mas assim terríveis e assustadores como o Tiranossauro Rex, que é mais conhecido, e até os menores aí como o Velociraptor e até o Procompsognato, que tinha apenas o tamanho de uma galinha. Não há dúvida, a existência dos dinossauros está mais do que comprovada. Professor, por que o relato da criação dos 2 primeiros capítulos de Gênesis não fala sobre esses animais, os dinossauros? André, pergunta bem interessante, importante esta apresentada aí. De fato, a questão é, será que a Bíblia menciona na criação do mundo os dinossauros? É importante fazer referência ao texto sagrado. Na criação, esse texto faz uma apresentação da criação bastante ampla, bastante genérica. Não há uma definição, nenhum texto do início da criação fala que Deus criou o beija-flor ou o cachorro ou o elefante, nada disso. No entanto, as referências bíblicas são bastante gerais e nós vamos encontrar, por exemplo, logo no início aí do Gênesis, no capítulo 1, verso 21, uma informação que Deus criou, depende da versão que você lê, vai estar escrito as grandes baleias, ou então os grandes animais marinhos, e na sequência todo réptil ou todo ser que se arrasta pelo chão. Essa palavra que aparece aí em Gênesis capítulo 1, no verso 21, é uma palavra que não deve assim ser entendida apenas como baleia ou um ser específico. De fato, a palavra hebraica aparece como taninim. Taninim pode se referir, por exemplo, a crocodilos enormes ou até mesmo animais marinhos gigantescos e até fazer referência a serpentes grandes que vivem dentro d'água. Então, nesse versículo, que fala também da criação de todos os répteis, está incluído a criação de todos os seres grandes que vivem dentro d'água
e desses animais que se arrastam pelo chão, que inclui os dinossauros aqui. Então podemos dizer tranquilamente que, nesse caso, o texto faz referência sim à criação dos dinossauros, ainda que não explicitamente. Isso está implícito na criação, conforme explicamos aqui. E para encerrar o programa de hoje, nós podemos achar alguma dica sobre os dinossauros na Bíblia? Olha, André, essa questão precisa ser aí bem observada e bem considerada. A verdade é que sim, nós temos referência, na minha opinião, aos dinossauros na própria Bíblia. A verdade é que a Bíblia menciona pelo menos 3 tipos de animais que até hoje não foram devidamente explicados. A Bíblia fala de Beemote, fala de Leviatã e fala de Raabe. Estes animais, por exemplo, o Leviatã aparece 5 vezes em toda a Bíblia. Ele aparece 2 vezes no livro de Jó e aparece 2 vezes no livro de Salmos e também no livro de Isaías. Estes bichos descritos, como é o caso também do próprio Beemote, que aparece em Jó também, e de Raabe em Salmos. Esse Raabe aqui, é claro que não tem nada a ver com a personagem lá do contexto da cidade de Jericó. Estes bichos são muito grandes, são descritos poeticamente, eles são assustadores e parecem ser uma referência a algo semelhante aos dinossauros que nós conhecemos. Pode bem ser mesmo que a maioria dos dinossauros tenham sido extintos há muito tempo e esses animais teriam sido sobreviventes desses antigos dinossauros. O que nós podemos dizer sobre isso? Na verdade, todos os animais foram criados por Deus, todos os animais fazem referência à glória e ao poder de Deus, e o que parece ser difícil para muita gente na relação de ligar dinossauros com a Bíblia é que algumas pessoas imaginam que necessariamente a Terra é muito recente, muito jovem, entendendo a criação como única e exclusivamente com 6 dias literais. A grande verdade é que é muito possível, pelo próprio estudo da Bíblia, entender essa criação como sendo mais antiga, muito mais do que algumas pessoas imaginam, que teria dado tempo, claramente, para a existência dos dinossauros, conforme é mencionada. Alguém pode dizer, mas não tem uma cronologia, uma contagem ali na Bíblia dos anos que as pessoas viveram? Tem, mas essas cronologias, elas não podem ser entendidas literalmente por 2 razões. Nós sabemos hoje que havia saltos entre pessoas, a datação é muito mais antiga do que a gente imagina, e também essas cronologias, elas também não temos certeza absoluta do significado daqueles números em função da época em que eles foram escritos, em que medida aqueles anos correspondem aos nossos. Então essa cronologia de Gênesis pode ir muito mais longe do que você imagina. E algumas pessoas pensam, não, mas olha, o dinossauro com aqueles tamanho enorme, monstruoso, não é possível que esses bichos sejam uma realidade. Ora, isso não é um grande argumento, porque hoje em dia nós temos a baleia azul, Balaenoptera musculus, que tem 33 metros de comprimento, maior do que a vasta maioria dos dinossauros, e inclusive de dinossauros monstruosos como o brontossauro e o diplodocus. E alguém diz, mas os dinossauros foram extintos? Isso é um problema para a Bíblia? Quantos outros animais foram extintos? E isso não é nenhum problema para a Bíblia. O pássaro dodô foi extinto no século XVI, e é normal que certos animais tenham sido extintos. A existência dos dinossauros também não representa nenhum problema, até porque nós temos, vamos assim dizer, verdadeiros dinossauros vivos ainda hoje. E olha que eu não estou falando de ninguém que você pensou, não, é dos bichos mesmo. Nós temos o crocodilo, por exemplo, que chega a mais de 6 metros, e o dragão de Komodo,
que é exatamente semelhante aos antigos dinossauros, chegando a andar, inclusive, assim, não arrastando no chão e tendo mais de 4 metros de comprimento. Portanto, não há qualquer complicação em admitir a existência dos dinossauros com respeito à sua relação com a Bíblia. É possível que o futuro nos trará mais informações a este respeito. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.